Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com a tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui.
Lázaro, Paris, 1862. Bom, o evangelho de hoje, ele trata sobre a lei de amor, dentro do capítulo amar ao próximo como a si mesmo. E acho um trecho interessante, bem no começo, quando ele diz: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Aí ele vai fazendo uma gradação. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. Então ele coloca instinto como fosse o nível mais básico, depois sensações como nível intermediário e depois sentimentos como nível mais sublime, mas ele coloca numa escala de progresso: instinto, sensações, sentimento. Mas o que é mais interessante também, que eu acho aqui no texto, é que ele, quando ele vai comentando, lá no final ele faz uma espécie de comparação com a semente do carvalho. O carvalho é uma árvore muito grande. Então, você imaginar que daquela bolotinha, né, daquela semente, vai sair uma árvore tão grande, você imaginar que de uma crisálida é o casulo, não é? Da borboleta. Então, a lagarta se casula, vira uma crisálida, né? E depois ela se transforma lá dentro, depois vira uma borboleta. Eram até umas obras do escritor Machado de Assis, que ele tinha de poesia, ele mostrando que ele estava amadurecendo. Um era crisálidas, o outro era falenas, que fica lá dentro transformado, e depois americanas, uma espécie de borboleta. Então, ele começa a colocar aqui essa primeira percepção, e vai dizendo, e algumas coisas ele fala de sufocar, e é o modo que ele tem de apresentar essas questões para as pessoas. Isso aqui, o Evangelho, é um comentário de trechos do Evangelho normal, feito por espíritos, por volta de entre 1857, né, e 1869, é o tempo da codificação espírita, quando Allan Kardec, ele não traz nada dele, grosso modo, o que ele faz é sistematizar essas perguntas que ele usava um padrão científico para as mesas, para as médiuns, para elas irem comentando, elas como médiuns, não é? Seriam espíritos, por isso que no final tem Lázaro, não é? Que seria o espírito que se comunicou. E assim, ele ia para umas mesas, depois ele recebeu um livrinho de uma médium que ela era altamente produtiva e entregou o livro para ele sistematizar, e ele usou um método interessante, que era: o que é verdade se repete, porque a verdade é verdade em qualquer lugar. Então ele cruzava diversas informações e conseguiu fazer a codificação básica com 5 livros, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, vai ser lá pelo último, né? A Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Lógico que há a codificação básica, mas tem o que é o Espiritismo e tem inúmeras, milhares de páginas de outros comentários, de outros trechos na Revista Espírita, que ele fez até ele desencarnar. Do dia que o Kardec conheceu o Espiritismo, né, conheceu as mesas girantes, né, que não era Espiritismo, até o dia em que ele desencarnou, foi em torno de 14 anos, e ele deixou uma produção vasta com relação a isso. Ainda assim, né, como era para aquelas pessoas naquele tempo, vai sendo usada uma linguagem que não quer dizer ainda que é a verdade, é uma linguagem que é palatável, que é deglutível, que é compreensível para as pessoas naquela época, né? Século XIX, finais do século XIX. Tanto que no século XX, o Espírito Emmanuel chama uma pessoa chamada Francisco Cândido Xavier
para continuar, atualizar e trazer novas perspectivas, completando essa doutrina. E aí vem o Chico, com os livros do Emmanuel, André Luiz e outros, um total aí de mais de 400 obras, mais de 420, acho, até o dia que ele estava vivo, conforme aí o Bacelli. Então, esse evangelho, ele traz essa primeira linha. Então, quando eu falo isso, por quê? Porque as traduções, às vezes elas vão ser limitadas, e o próprio texto, a gente tem que olhar para dentro de nós, para a gente ler o texto. Nós, no nível da nossa evolução, porque o evangelho deve ser feito por cada pessoa, ele tem palavras dirigidas para cada pessoa. Por mais que eu fale, que eu comente, que qualquer palestrante que você encontra na internet comente, o que a pessoa está dizendo tem muito do que tem a ver com a experiência dela, não necessariamente tem a ver com o que você vai entender. Aquilo ali vai lhe tocar, porque tem uma mensagem que ela é para você, ela é individual. Então, esse ponto é muito relevante para que a gente comece a pensar aqui no Evangelho, para falar de lei de amor, para falar no modo didático que ele usa para dizer instinto, sensação e sentimento, para que a gente comece a se olhar o tanto de animal instintivo tem dentro de nós, o que é que de instintivo é bom para nós e o que é que de instintivo a gente tem que deixar fluir e se transformar, para que vire sensação, e da sensação para que vire sentimento. Ele usa uma palavra que, ao menos eu não sei como é que vocês vão trabalhando ela, mas comigo ela não deu muito certo. Quando eu digo que eu vou excluir alguma coisa, eu acho, parece que a minha natureza ainda não, ela acha isso muito violento. Separar as coisas em boas e más, achar que dentro de mim tem uma coisa que é ruim, achar que na vida tem coisas ruins, coisas que eu tenho que destruir, e eu acabo percebendo que isso não dá muito certo comigo, e talvez isso seja a realidade de alguns. Então, Renato, como é que a gente faz isso? Acho que a ideia é muito melhor olhar para o que tem dentro de mim e dentro de você. Se está dentro de mim, eu lembro muito daquela passagem que havia na Bíblia, uma discussão entre Pedro e Paulo. Pedro dizia que o cristianismo deveria se restringir aos judeus, e Paulo entendia que o cristianismo devia avançar pelo mundo. E havia vários problemas para o cristianismo avançar com não-judeus. Um deles é que tinha que a pessoa ser circuncidado. Por exemplo, o homem pegar o pênis e cortar com a faca. Então, uma pessoa que não era dessa cultura, ter que passar por essa questão material. Havia comidas que os judeus entendiam que não podiam comer, por exemplo, uma carne de porco, coisa do tipo. Então, começou uma briga muito grande, forte, no início do que seria um dia chamado de cristianismo, entre Pedro e Paulo, e por isso que a gente conhece por causa de Paulo. Paulo defendeu muito que o cristianismo teria que ser algo universal. E Pedro resistiu até que um dia Pedro sonha, e aí ele vê tudo que era abjeto. E ele olha e diz que o anjo do Senhor diz para ele: não considereis impuro o que eu criei, porque tudo que eu criei tem algo meu, e se tem algo meu é porque é bom. Então, partindo dessa ideia, eu comecei a trabalhar, da minha perspectiva, que tudo que tem dentro de mim não é ruim, é bom. Como assim, Renato? Eu olho e digo: bom, o que eu acho que não está me fazendo bem, eu sei que é porque tem ali um alerta, uma febre, um sinal amarelo dizendo que eu tenho que deixar que a coisa se transforme. Por quê? Porque tudo na vida é mudança. Se eu negar, eu não resolvo, eu não entendo, e aquilo ali só fica como se fosse uma inflamação dentro de mim. Se eu olhar para coisas que têm a ver com os meus instintos e com as minhas sensações, pode ser que eu acolha, e em acolher eu não estou alimentando, apenas eu deixo aquilo seguir o curso. Por quê? Porque a vida é um rio, tudo passa, tudo se transforma, e aquilo que está em mim
vai se transformar para chegar no melhor estágio. Mas se eu negar sem entender, se eu simplesmente arrancar sem cuidar, eu acredito que ao invés de sarar uma ferida, eu faço uma chaga maior. Então, o que eu acho compreensível é olhar para tudo como imagem e semelhança de Deus. Não é isso? O homem, a mulher, imagem e semelhança de Deus? Então, nós somos infinitamente bons em essência. A semente do carvalho, infinitamente bonitos, infinitamente sábios, infinitamente justos. Ah, mas eu ainda vejo que eu não sou assim. Bom, ainda não está, mas a sua essência você é. Porque dentro tem a chama do fluido cósmico universal. Com você, Deus está. A força está contigo, está comigo. Só que ela às vezes ainda está em forma de semente. O que eu tenho que fazer com essa semente? Se eu disser, isso aqui não presta, eu posso inutilizar a semente. Se eu não souber cortar uma semente, eu acho até difícil alguém cortar uma semente, sem estragar. Então eu tenho que trabalhar com tudo o que está comigo. E entender que naturalmente as coisas mudam, naturalmente as coisas se transformam, e que eu não posso negar, não posso ser violento com o que está dentro de mim. Eu tenho que me acolher, olhar para as minhas feridas e cuidar delas. Elas vão sarar. Porque se eu olhar para a ferida e arranjar outra ferida dentro, ou arrancar um pedaço, poxa, se eu poderia preservar a minha perna, um diabético está com uma feridinha no dedo, se ele pode preservar o dedo, vai logo arrancar? Cuida. Por que ele está falando isso? Porque muitas vezes nós temos feridas que a gente aprendeu a dizer que eram negativas. Por exemplo, acho que é muito comum dentro de nós, por mais que a gente não queira aceitar, inveja, preguiça, gula, estão dentro de nós. Eu vou arrancar o estômago? Eu vou costurar minha boca? Porque tenho gula? Ou eu vou entender, por exemplo, que se eu tenho gula, se eu encontro esse problema em mim, ao invés de dizer que não presta, eu entendo que faz parte de mim e que aquilo, naturalmente, pela lei de progresso, vai se transformar. Então eu olho e percebo, por exemplo, a partir do momento que eu olho, que quando eu tenho gula, na verdade, quando eu olho melhor para a gula, ao invés de negar a gula, eu percebo que atrás dela tem o quê? Um dia em que eu estava emocionalmente abalado. Aí eu olho melhor, aí eu percebo, olha, a gula, eu comecei a olhar o que é que tinha dentro da semente. Como a música, um dia todos nós seremos anjos. Por quê? Porque a nossa semente é de anjo. Então, na hora que eu olho para uma coisa que eu achava que era ruim, eu começo a olhar para ela direitinho, ela começa a mostrar quem ela é. Então, a gula, que era uma coisa física, eu não podia ver a comida, quando eu olho para ela direitinho, ela era o quê? Emoção maltratada. Quando eu olho isso, eu vejo o desequilíbrio. Quando eu percebo isso, aí eu começo a olhar às vezes, tá com 3 horas que eu comi, eu estou com fome. Não está nem com 3 horas, ou eu estou comendo muito e tem certas comidas que eu como mais, certos momentos que eu como mais, eu começo a perceber o quê? Que nesses momentos eu não tinha um problema de fome, mas eu tinha um problema de descontrole emocional. Quando eu percebo isso, e ao invés de comer, eu começo a tratar as emoções, o que começa a acontecer dentro de mim? Quando eu olhar de novo para a gula, eu não consigo mais ver a comida. Eu já lembro de quê? Do outro nível, da outra capa, como se fosse descascando a cebola. Eu estou vendo agora a emoção maltratada. Aí quando eu começo a ver isso e tratar a emoção, o que acontece com a gula? Eu arranquei? Eu cortei? Não, ela se transformou e não apareceu mais. A inveja. É só pegar a mesma noção de semente e olhar como se fosse com um microscópio, o que é que tem lá dentro. O que é o potencial dela.
Então a inveja, eu olho, ao invés de dizer a inveja não presta, eu não tenho inveja. Não, se eu tenho que olhar para mim e dizer, eu tenho inveja. A inveja faz parte de mim, como dizia São Francisco, irmã inveja. E isso eu não estou alimentando ela não, eu estou olhando para ela. Quando eu começo a olhar para ela, normalmente eu olho para a inveja, não fico assim com a respiração tão adequada, né? Quando eu assumo que eu tenho inveja. Que eu estou me exaltando com alguma coisa porque eu estou com inveja. E às vezes a gente tem inveja de coisas tão bobas, mas quando a gente começa a olhar para a inveja, olha de novo, meu Deus, eu estou com inveja. Ao invés de arranca de mim a inveja é, Pai, fica comigo, me ajuda a suportar o meu tempo dentro do casulo. O meu casulo nessa hora é o quê? A inveja. Me ajuda a ter paciência para que eu me transforme e rompa o casulo da inveja, para que ela seja a coisa boa que ela é, no sentido de que eu tinha que ter aquela capa naquele momento. Aí eu começo a olhar melhor, vou acompanhado, olho de novo para a inveja. Quando eu olho para a inveja, olho bem direitinho, quando eu vejo o que é que eu tenho, de novo, eu não estou com a inveja, eu estou olhando para ela, mas o que eu estou vendo é olhando para mim carente. Às vezes eu estou me olhando carente lá na minha infância, sabe? Quando meu pai, bobamente, inocentemente, ou minha mãe começou a me comparar com os meus primos, com o filho do vizinho, e eu comecei a viver a minha vida me comparando, olhando para o jardim do outro e achando mais verde, e aí eu vivo de comparação. Com o tempo eu me tornei uma pessoa muito crítica, muito falador da vida alheia, e eu nem percebia que aquilo voltava para mim, porque na verdade, quando eu estou falando da vida alheia, estou criticando o outro, é porque eu estou me comparando, e estou me colocando numa posição melhor do que a dele. Ali eu prevaleço, eu falo porque eu sou bom, e eu estou falando que eu sou bom para quê? Para ser confirmado por quem me ouve. Eu estou precisando é de aplauso, eu estou precisando é de carinho, eu estou precisando é de afeto. Aí quando eu olho de novo, Vale não estava olhando, não era para uma capa chamada inveja. Quando eu olho para ela de novo, não é mais inveja, ela é o quê? Eu, criança às vezes, carente, precisando o quê? Que alguém me olhe e diga o quê? E bata palmas. Eu estou carente de aprovação. E porque eu não estou sentindo a aprovação, eu estou manifestando inveja. E aquela inveja está me fazendo mal. Mas se eu só arrancar, será que resolve? Mas se eu olhar, o que eu estou dizendo? Que a lei de amor tem que se aplicar também de você para dentro. Porque quem está ferido, fere. Cure-se. Mas quem é que vai se curar se você não quer ver que você está doente? Se você acha que inveja não é para você, você diz, não, minha prima é muito invejosa, e você não percebe que ao falar dela, talvez é porque você se identifica. Mas eu tenho que dizer para o povo que eu sou invejoso? Não, é uma coisa que você tem que dizer para você. Isso é uma vida religiosa, você se religar com você e se religar com Deus. Tem que ter honestidade para isso. E ao invés de você ter uma parte de você que você ama e uma parte de você que você odeia, você vai trabalhar o que? A lei de amor, dizendo o que? Eu me amo do jeito que Deus me criou. Agora, o jeito que Deus me criou não é Gabriela, não é, eu sou assim, eu nasci assim, eu vivi assim e nada vai mudar. Aí é engano, é ignorância, porque sabendo que você foi criado assim, mas você é o que? Uma semente. Quando você se ama e se cuida como semente, você não vai ficar uma bolota, você vai virar o quê? Uma árvore. Quando você se ama como uma lagarta, não quer dizer que você vai continuar uma lagarta, porque pela sua natureza você vai se transformar numa borboleta. É isso que ele está dizendo, aplique a lei de amor a você, e você vai ver as transformações mais lindas que tem, porque Deus te fez com tudo de necessário para você ser feliz, viver em paz,
e ser um sinônimo de beleza, justiça e sabedoria. Trabalhar valores, virtudes e sabedoria na sua vida, e isso vai irradiar para a vida dos outros. Pode se olhar em cada movimento e veja que a nossa fala não está dizendo, isso, você está louvando quem não presta. Não, eu estou dizendo é que tudo presta, se for usado no tempo e da forma correta. Deixe de se amar e se odiar, se ame. E saiba que em se amando, o que você está fazendo não é alimentando o que você chama de imperfeição. Você está deixando as coisas fluírem, as coisas se transformarem. Como dizia o Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o amor, muda a confiança, muda, não tem como. Um diamante que você olha e pensa, poxa, eu estou mudando, eu estou envelhecendo, e esse diamante tem 1000 anos, você não vê a mudança dele, mas ele está mudando, tanto que um dia ele foi um carvão, é mais lento, mas muda. A Terra, se você for estudar aí os mapas, um dia a Antártida foi na Europa. Mas eu não enxerguei, eu não vi, meu pai, meu avô, meu tio. Bom, os tempos são diferentes da evolução do planeta, da sua evolução. Você está fazendo parte de um pedacinho. Você evolui no sentido de se transforma fisicamente mais rápido. Só isso. Não, mas nessa não é, olha para a vida é tudo. Olha as efemérides, quem já viu, quem morou perto de rio, ou lagoa, ou riacho, não tem uns bichinhos que chamam tipo libélula, né? Tem assim 4 asinhas, e ele sempre aparece. Diz que aquele bichinho ali vive sabe quanto tempo? 24 horas. Ele se desenvolve, cria asas, se reproduz e morre em 24 horas. Por isso que o nome é efemérides. É curto. Mas o que importa? Não importa se você vai viver 1 hora, 24 horas, 24 anos, 24 mil anos. O que importa para Deus é se você está atendendo a sua natureza, saindo do casulo, da lagarta para o casulo, do casulo para a borboleta, cumprindo o seu papel e seguindo, sem olhar para trás. Sempre melhor do que você mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Isso importa. Se religando com o Criador, enxergando toda a criação, sendo você, eu, parte dela. Ninguém é mais importante. A gente não é mais importante do que a pedra, nem do que a libélula, nem do que a barata. Somos todos seres integrantes da criação. Quem começa a se enxergar assim, ao invés de passar e chutar um cachorro, ele pensa, não pensa não? Ele vai começar a pensar até na hora de pisar numa barata, porque ele começa, ao enxergar a vida como ela é, e enxergar a ele como parte da vida e não como dono da vida, ele começa a desenvolver dentro dele respeito, que já é um pouquinho da casca do amor aparecendo, aquela cebola bruta tirando as capas, é um repolho soltando, ele vai amadurecendo. Então, eu gostei quando ele fez a comparação por isso, porque quando se chega a essa percepção de que nós temos que nos amar. Renato, você botou isso aí para mim, botou para a parte da comida, botou para a parte da emoção, botou para a parte da inveja, bota para a família. Qual a diferença? Eu não gosto da minha família, eu gosto da dele. Você tem que gostar de todas, principalmente da que Deus confiou para você.
Ah, o cabelo, eu gosto do cabelo da outra, eu não gosto do meu. É engraçado, quem tem cabelo liso, vai para o salão para fazer cacheado. Quem tem cabelo preto, vai para o salão para fazer louro. Não é assim? Quem tem cabelo cacheado, quer alisar. E assim vai. Começa uma questão de estar cheio de ruídos do mundo e não se observar e se amar. Como é? Por ser uma criação de Deus. Mas é algo que não serve para apontar para ninguém. Que às vezes quando eu falo assim, pensa logo nas mulheres, né? Tem um colega que ele pensou logo assim, beleza, agora minha mulher não vai mais gastar dinheiro no salão. Mas eu não posso. Porque eu só posso olhar para mim. O meu papel, isso não é egoísmo, é ser melhor do que eu mesmo, sem querer ser melhor do que ninguém. Não adianta nem um momento de fuga, olhando para um idoso triste, para uma mulher insatisfeita, para um homem com raiva. Eu tenho que olhar para mim, no tempo que eu estou, no meu dia de tristeza, no meu momento de insatisfação, no meu momento de raiva, e olhar para aquilo e entender que talvez eu esteja errando na minha compreensão. Talvez eu esteja, ao invés de me entender como um ser da criação, criado para brilhar e ter sucesso na vida, cumprindo o meu papel, eu estou com raiva porque eu estou querendo que a vida sirva a mim. Quando eu, servindo a vida, ela automaticamente me serve. Eu só estou querendo ser servido. E isso, quando eu for olhar, chama-se raiva. E assim vai. Então, instinto. Por isso que eu estou falando, que a pessoa diz assim, então o instinto não presta. Claro que presta. Renato, mas tem um pessoal que é dependente de sexo, e assédios, e estupros. Isso é do instinto. Não. Provavelmente é de uma incompreensão. Os serial killers, por exemplo, quando geralmente faz estudos sobre eles foram muito maltratados e aquela chaga nunca foi tratada. Quem é ferido, fere. Os que assediam, geralmente os que estupram, quando você vai olhar a vida deles, eles têm uma chaga que não foi curada. Mas não era o instinto, era não. O instinto tinha a parte que fez, por exemplo, com que todos nós estivéssemos onde? Aqui. Sem instinto, uma abelha não ia pegar o pólen em certas flores, porque o instinto deu fome a ela, e ela levava para aquele tipo de alimento, e ela foi e pousou no outro e fez germinar uma floresta. Sem o instinto, talvez nós não tivéssemos nascido. Mas na hora que eu digo, sexo é ruim, não. A ignorância sobre o sexo gera desvirtuamento do sexo. Está vendo como, se você começa a olhar o que a coisa é e a nossa ignorância, o que faz da coisa, quer dizer, o problema não é a coisa, o problema é a trave no nosso olho. É a doença que a gente tem. Por quê? Porque a gente não está usando a lei de amor de forma adequada. Porque a gente está achando que vai curar arrancando. Quando arrancar é o último caso. Porque o ideal é deixar que as coisas se transformem. Então, está vendo como tudo na vida vai ter um lado bom. Por quê? Porque a natureza é boa. E qual o problema? A nossa ignorância, a nossa incompreensão, o modo como a gente compreende a comida, a bebida, o sexo, as emoções. É como a droga.
Diz, o fulano de tal, droga é ruim. O fulano de tal é viciado em droga tal. Mas pense, o nome de farmácia é drogaria. Está vendo? Tudo que está ao nosso redor, se a gente souber olhar, souber compreender, vencer a ignorância, entender que Deus é amor e que tudo que Ele criou é infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente belo. Ao invés de a gente ser essa pessoa que pensa violento, descartando, cortando, a gente vai começar a olhar e ver as coisas se transformarem. Renata, é difícil, porque isso aí parece gerar um espelho na minha vida. O Evangelho vai fazer você se enxergar, se amar do jeito que você é. E não esqueça, Renato, mas eu sei as coisas erradas que eu faço escondido. Olhe para elas. Se você já está dizendo que está errado, você já está com a sentença na mão. Na hora que você já viu que é errado, e você está aqui, com certeza uma coisa lá dentro de você, o seu instinto está dizendo, sai, muda. Porque senão você não viria para cá. Senão você não faria escondido. Faria? Quem julgou foi você. Então, olharmos para nós com amor, olharmos para os outros com amor. Se não conseguirmos olhar com amor, vamos começar, como diz quem vai comer uma sopa quente, pelas beiradas. Começa pela tolerância. Eu não consigo te amar, cara, eu tenho nojo de ti, raiva da hora que eu olhei até sempre. Pois começa só por tolerar. Quando tiver de estar junto, fica junto sem brigar. Quando estiver ali, quando vier um pensamento querendo olhar para o outro, olha para ti e não deixa aquele pensamento se racionalizar. Tolera. É uma semente que você está plantando. Com o tempo, necessariamente você acaba vendo coisas na pessoa que você não ama, mas você respeita. Às vezes é assim, rapaz, eu não gosto dele não, mas sabe que aquilo ali está certo? Quem já passou por isso? Aí já começa um respeito, mas porque você viu, porque você quis ver, porque você se submeteu ao amor, no sentido de tentar amar. Se não conseguia, começou por tolerar. Quando depois viu se transformar a tolerância em respeito. Com o tempo, a convivência se torna natural. Aí você começa a sentir falta. Aí vem o amor. É só olhar o que ele está dizendo. Lagarta, crisálida, borboleta. Semente, cuidada, plantinha, árvore gigante. Inveja, plantada não para dar mais inveja, que a inveja não existe. Quando você olha para ela de novo, ela vira o quê? Carência. Não é não? Quando você olha para ela, tem uma comparação. Quando você olha para a carência, você vê o quê? Um vazio dentro de você e uma vontade de ser confirmado nos olhos de qualquer pessoa. Quantos depoimentos, se você botar esses documentários sobre prostituição, que as profissionais dizem assim, rapaz, um monte de gente vem para cá só para quê? Para que eu os escute. Quem já viu documentários e reportagens falando isso? Muitos. Ele não fala, ele quer falar com alguém. Ele quer que eu confirme. Eu confirmo. Eu digo, você está certo. Olha aí, ó. Ah, é aquele desvio sexual, ele queria... Não era desvio sexual, não era o sexo.
Ele olhou direitinho e era carência. Mas ele teve primeiro que olhar o que ele via primeiro. O que ele via primeiro era uma coisa que ele não gostava. Mas ele olhou e viu que tinha outra coisa que ele podia mexer. Estava querendo sair, mas ele não deixava. É por isso que quando a gente planta, não vamos conviver normalmente com as sementes, nós vamos conviver com as coisas desenvolvidas, com as árvores. Vamos sentir a sombra, o vento, o sol. Então, eu acho, importante, ao invés de termos pensamentos excludentes, termos pensamentos amorosos. Nós temos que nos perdoar, nós temos que nos amar. E isso não quer dizer que a gente não vai mais ter discernimento, não, pelo contrário. O nosso discernimento é no sentido de que tudo que tem no mundo foi criado por Deus, que Deus é infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, que pela natureza das coisas tudo está em transformação, e coisas que são apenas mimas, ilusões, como a inveja, a cobiça, a preguiça, pode olhar para qualquer um. Renato, por diga aí a preguiça. Olhe para a sua preguiça. Você começa a olhar, aí você diz assim, rapaz, olha para a preguiça. Aí, olha aí, preguiça de quê? Eu estou com preguiça de varrer a casa. Eu estou com preguiça de lavar os pratos. Quer ver como se você, ao invés de negar a preguiça, você reconhecer e olhar para ela, você não vê mais preguiça? Vamos ver se quem balançou a cabeça aí de preguiça, olhou assim, olha para a preguiça aí e pensa assim, pô, preguiça de lavar os pratos, ó. Aí quando olha assim, aí olha direito e pensa assim, não, na minha cabeça, eu tenho uma carência, uma vontade tão grande de ser aplaudido, de ser visto, e essa atividade aqui, ninguém vai bater palma, porque na frente da pia só tem a parede. Então eu acho que lavar os pratos é perder tempo de quê? Da minha carência de ser aplaudido. E aí eu coloco o lavar prato como uma posição menor. Como é que isso se revela nas minhas atitudes? Preguiça. Amanhã, mais tarde. Tem menos importância. É a mesma coisa. O meu trabalho. É a mesma coisa. Quando você começa a achar, você tem uma carência muito grande, queria ter um sucesso, um reconhecimento no seu trabalho, não é isso não? Que você não acha que está tendo. Aí você começa, segunda-feira. Não quero ir, estou com preguiça. Olha para a preguiça. Tem muito a ver com a sua compreensão sobre o seu papel no seu trabalho. Ali tem uma insatisfação, de novo, muitas vezes vai ter uma carência. Ou seja, lá no fundo, a maior parte das coisas, sabe, é um vazio, uma carência grande que tem dentro da gente. A gente sempre, aquela criancinha querendo ser o quê? Abraçada, sabe? O papai e a mamãe dizer, eu te amo, tal. E a gente não quer entender que quando a gente tem maturidade, quem vai fazer isso por nós, começa conosco. Aí a gente se acolhe e Deus nos acolhe. Mas a gente fica querendo procurar esse acolhimento onde? Nos olhos dos outros. Deságua nisso. Quem acha que tem lógica essa coisa da preguiça? Quem acha? Ninguém. A gente coloca uma coisa numa posição subalterna. Ou seja, tudo na vida é o quê? Problema. É da ignorância. É a compreensão errada sobre a natureza das coisas. Então, Renato, e aí? O que é que você sugere? Ultimamente, quando eu vejo que a minha mente está confusa, eu não sei nem o que é, eu tenho meditado. É tão impressionante que quando eu fecho os olhos, vê um turbilhão de pensamentos. Eu não converso com eles, eu não racionalizo, mas eu vejo que eles estão lá.
E aí eu coloco as mensagens no sentido da compreensão adequada. Porque eu não compreendo, eu peço que Deus esteja comigo. Para as coisas que eu começo a olhar, digamos, a inveja vai e volta, inveja e volta, vai e volta. Eu começo a olhar para ela. O que ela quer me dizer? Aí eu vou enxergar. Impressionantemente, aquele torpor que eu tinha, ele se transforma. Ele muda. E quando eu vejo, eu abro os olhos, e os meus olhos que estavam inquietos, eu consigo transmitir um pouco de paz. Eu tenho que sorrir para mim. Você tem que sorrir para você. Você tem que se amar, eu tenho que me amar, independentemente da situação. E isso não tem nada a ver com egoísmo. Não se exclua. Seja inclusivo com você. E aí, por hábito, você vai também acabar sendo, ou por natureza, se desenvolvendo e não sendo excludente com os outros. Não seja violento com você. Não se açoite. Se acolha. Se ame. E aí eu não tenho dúvida, tudo dentro de você funcionando na base do amor, um monte de coisa que era carência você já não vai ter. Por quê? Porque você se ama. Você vai exalar amor. Acho isso muito forte. Parece uma linha tênue, mas quem está vivendo ela sabe que não tem nada a ver com egoísmo. Não tem nada a ver com egoísmo. É só compreender que uma barata é linda porque ela é uma criação de Deus. Eu também. Independentemente se eu estou doente, se eu estou gordo, se eu estou magro, se eu estou velho. Não existe isso para Deus. Agora, se eu não faço a minha parte, quem vai poder tomar remédio por mim? É o que diz a Joana de Ângeles. Por mais que você ame alguém, não tem como você tomar remédio pela pessoa. Você vai matar. Por mais que você ame seu filho ou sua filha, chega o dia de tomar vacina de injeção e ela não quer. Aí você vai dizer que por que ela vai chorar você não vai dar? Por vezes a dor é necessária. Agora, de novo, gostar da dor é outra coisa. Amar sua dor é algo que faz o que? Você olhar para ela e deixar ela se transformar. Ela vai sarar. Não é alimentar a dor. Não sei se a gente pôde hoje nessa conversa observar como dentro de nós a gente está acostumado a um negócio muito violento chamado comparação. Um negócio muito violento chamado exclusão. A gente fica sempre... E isso é uma marca muito grande quando a gente fala muito da vida alheia. Volta para dentro de nós. A gente exclui. Ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Se talvez, já indo para as conclusões de hoje, a gente começasse a olhar que tudo que Deus criou é bom. E qualquer coisa que eu acho que está me trazendo algum desconforto, é porque eu tenho que olhar para aquilo e não ignorar e não afastar. Eu tenho que olhar e tratar. Provavelmente nós vamos realmente conseguir com mais facilidade sermos melhores do que nós mesmos, sem querermos ser melhores do que ninguém. Todo dia a gente tem que parar para enxergar as nossas dores. Elas mudam. Só para encerrar mesmo, pode prestar atenção, uma dor profunda começa assim, você fica numa posição ruim, né? Se você não puder sair, fica dormente. E se for uma dor profunda, você desmaia. E se for mais profunda ainda, você morre. Ou seja, não tem dor que se perpetue. Está vendo? Na hora que você olhou para ela, ela já sabe, ela vai mudar.
ela vai mudar. No livro do Memórias Póstumas de Brás Cubas, tinha uma parte interessante. O rapaz, ele era apaixonado por uma senhora e ela estava enganando ele, o pai dele viu e mandou ele embora para a Europa, de barco. Aí é interessante que ele diz, no primeiro dia ele disse que pensou em se matar. No segundo dia, ele já estava pensando como é que não seria lá na Europa. No terceiro, ele já estava programando o que ele ia fazer, ou seja, com o tempo, muda. Porque tudo muda. E a gente pode amar a nossa posição. A última história é do livro Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Tinha uma senhora que ela era muito vaidosa, ela era muito bonita. E ela foi muito soberba porque era bonita, com uma fada lá, e a fada botou um feitiço nela e transformou ela numa aranha. Para ser algo repugnante, que as pessoas iam ter medo, né? O corpo dela, que era liso, ficou cheio de pelos, braços e pernas viraram muitos olhos no rosto, tudo estranho. E ao invés disso, dela começou se desesperando, mas com o tempo ela viu que não tinha morrido e ela tinha que fazer alguma coisa pela vida dela. E ela se transformou numa costureira. E se transformou ela e as aranhinhas, filhas dela, que nunca foram seres humanos, só foram aranhas, e ela tinha sido, mas se adaptou na posição de aranha. Ela se transformou na melhor costureira do reino das águas claras. E quando o rei chama a Narizinho para ir para a festa, ela faz um vestido. O vestido é tão lindo, não sei se vocês conhecem essa história, que a fada aparece para ela, que ela tinha dito, você só vai quebrar o encanto no dia que você fizer uma coisa realmente bonita para alguém. Por quê? Porque você só era bonita egoisticamente para você. Quando ela fez esse vestido que deslumbrou todo mundo, a fada apareceu, pronto, agora você vai voltar a ser aquela mulher linda. O que foi que ela respondeu? Não. Agora eu já aprendi a viver bem como eu estou. E eu amo as minhas filhas e nós somos boas costureiras e aprendemos a viver assim, gostamos de ser assim. Eu não quero mais voltar a ser o que eu era. Mas se as minhas filhas quiserem voltar a ser, né, o que elas nunca foram, só porque elas vêm de mim, seres humanos, tem a abertura para ser. Quer dizer, ela aprendeu a gostar de ser como ela era, a fazer coisas bonitas sendo quem ela era, a se amar e produzir coisas bonitas e amorosas para as pessoas. Então, quem é que não pode fazer isso? Então, que nós tenhamos uma semana de muita lucidez, que a gente perceba quem a gente é, que a gente tenha conversas não violentas conosco, que a gente tenha amorosidade no tratamento interno, para que a gente tenha amorosidade no tratamento externo. Então, uma boa semana e que nós tenhamos muita paz. E para encerrar, como sempre a gente tem feito, a oração da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar as coisas que nós podemos e sabedoria para percebermos a diferença. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem na escuridão
se turbe o teu coração. Pode ser que a dor insista assim. Tu és forte, pode reagir. Abençoa o teu sofrer. Renuncia o teu querer. Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar teus pés. Se for ter para te virar, se não for, não vais desanimar. Mas doer, mas vai passar. Vais feliz. O impossível não existe para Deus. Vai feliz. De repente tua vida se abrirá. O amor não vai se perder. Seja como for, irá vencer. Sem a nuvem na escuridão, não se turbe o teu coração. Pode ser que a dor insista assim. Tu és forte, pode reagir. Abençoa o teu querer. Renuncia ao teu querer. Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar teus pés. Se for teu para te virar, se não for, vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. Outras portas vão se abrir e de novo vai sorrir. Vais feliz. O impossível não existe